Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo transcrita. Agora esta chamada está fazendo anotações. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite a Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, boa noite, Ângela, que está presente, e aos demais que nos assistem e que depois terão a oportunidade de assistir a essa aula no YouTube. Boa noite, Hoje, professor. boa noite, Ângela, boa noite. A minha aula de hoje vai ser sobre Jung. 15 dias atrás eu comecei falando sobre Jung, falei um pouco da biografia dele. O título da nossa aula de hoje é Jung e seus arquétipos. Ele é conhecido como criador desses arquétipos, né? Mas eu vou dar uma repassada rapidamente na biografia dele, que é interessante porque não tem como dissociarmos a biografia do Jung, do Carl Gustav Jung, da sua trajetória psiquiátrica, como pesquisador, criador desses arquétipos e da chamada psicologia analítica. Então, eu diria para vocês que o Jung nasceu em 26 de julho de 1875, portanto, quase final do século XIX, na pequena cidade de Kelswil, na Suíça, e tornou-se um dos pensadores mais influentes da psicologia do século XX. Não tem como nós não estudarmos o Jung quando nós falamos de arquétipos, né? E ele tem vários arquétipos, eu vou discutir dois principalmente hoje, né? Vou falar sobre a sombra e falar sobre a sombra, um dos arquétipos, né? Que ele trabalhou bastante, e depois persona, né, que é um outro arquétipo que ele abre uma discussão muito interessante. Eu vou trazer para vocês nessa noite. Ele foi médico psiquiatra, pesquisador, criador da psicologia analítica, que eu já disse, né? Corrente que ampliou profundamente o estudo do inconsciente, dos símbolos e da espiritualidade humana. A sua infância foi marcada por questões religiosas, né? Ele era filho de um pastor, né? Ele cresceu numa família religiosa, seu pai era pastor, protestante, e desde cedo ele conviveu com questões espirituais, conflitos religiosos, reflexões sobre a alma, existência, alguns assuntos, alguns aspectos que nos afetam ainda na contemporaneidade, né? E nós temos aí várias questões acerca disso. Há um ditado que diz que não se discute, né, política, religião e futebol, mas nós acabamos conversando sobre isso porque nos afeta no dia a dia, né? Não necessariamente nessa ordem aí, né? Religião, política e futebol, mas a política envolve nossa vida, a religião também, futebol um pouco, né? Cada um tem seu time, enfim, não dá para a gente entrar no meio da questão. Mas ele era uma criança introspectiva e solitária. Relatava sonhos intensos, fantasias simbólicas e experiências interiores muito marcantes. Estudou na Universidade da Basileia, medicina, e posteriormente especializou-se em psiquiatria. Trabalhou muito com pacientes psiquiátricos, né? Trabalhou
famoso hospital Burgosli, o Burgosli, em Zurique, dirigido por Bleuler, importante pesquisador da esquizofrenia. Ali, naquele hospital, né, o Jung trabalhou com associações de palavras, delírios, simbolismos do inconsciente, né? Quando nós falamos inconsciente, não tem como não nos remeter a Freud, né? E um pouco de Lacan também, porque Lacan fala que a linguagem, né? O inconsciente se manifesta através da linguagem. Então, essas pesquisas se aproximam muito da psicanálise que começou, né, com Freud. Qual que é a relação dele com Freud? Só para nós termos uma ideia precípua disso, né? Por volta de 1907, começo do século XX, portanto, Jung conheceu Freud. A relação entre ambos foi inicialmente muito intensa, porque o Freud tinha uma visão do Jung como um sucessor intelectual dele, né? Como herdeiro da psicanálise, figura capaz, essa é a visão do Freud, né? Que o Jung era uma figura capaz de expandir o movimento psicanalítico além do contexto judaico-europeu. Então, nessa época, eles trocaram várias cartas, viajaram juntos, inclusive, debateram profundamente o inconsciente. Só que dessa discussão, dessa conversa entre ambos, surgiram várias divergências fundamentais, né? Aí depois ele rompe com Freud. E por que ele separou, né? Porque ele discordava de algumas ideias centrais do Freud. Quais ideias, né? Sexualidade, principalmente. Enquanto Freud enfatizava a sexualidade, a repressão, né? Os conflitos infantis, Jung ampliava a compreensão da psique para incluir o quê nessa conversa, né? Nessa separação deles de ideias. O Jung começou a se preocupar com os símbolos universais, com a espiritualidade, com a mitologia, religião, alquimia e o inconsciente coletivo. Então, essa ruptura definitiva ocorreu em 1913 e foi extremamente dolorosa para Jung. Jung curtia uma certa simpatia por Freud, né? Eles chegaram a conversar bastante acerca disso, amizade mesmo, né? Então, ele sentiu muito essa separação. E após o Jung romper com Freud, ele atravessou um período de intensa crise psicológica. Foi quando ele mergulhou profundamente nos sonhos, fantasias, visões interiores, experiências simbólicas. Tem um livro famoso do Jung chamado O Homem e seus Símbolos, né? Onde ele fala dos símbolos universais, né? Ele fala dos arquétipos como símbolos universais. Né? Há muita gente que questiona por que esses arquétipos, né? De onde surgiram esses arquétipos? Ele é o criador disso. E desse estudo dele surgiu o Livro Vermelho, uma espécie de diário visionário e filosófico. Essa crise tornou-se a base de muitas de suas teorias. Quais foram os principais conceitos de Jung, então, né? Ele desenvolveu o inconsciente coletivo, conforme eu já disse para vocês anteriormente, né? Os arquétipos, quais arquétipos relevantes, né? Persona, sombra, ânima e ânimos, self,
individuação, sincronicidade. Ele acreditava que a psique humana possui dimensão simbólica e espiritual profunda. E quando ele estudou os símbolos, é muito interessante a gente ler a teoria do Jung, principalmente nesse livro dele, né, O Homem e seus Símbolos, em que ele fala das religiões orientais, ele fala do cristianismo, gnosticismo, alquimia, mitologia, astrologia, sonhos, arte. Para ele, símbolos expressam conteúdos inconscientes universais. Então, ele influenciou várias áreas do conhecimento, né? Psicologia, literatura, cinema, antropologia, espiritualidade contemporânea. Então, essa crise praticamente de religião que a gente passa odiernamente nos dias atuais, né, na contemporaneidade, ele traz à tona essa questão, né? Que o homem, ele tem até uma frase famosa, né? Que ele fala que a religião está no ser humano, né? Faz parte do ser humano. E ele foi casado com Emma Jung, ou Emma Jung, como alguns dizem, teve filhos, viveu grande parte da vida em Kuzncht, próximo ao Lago de Zurique, onde atendia pacientes e escrevia. Construiu uma torre em Bollingen, local de retiro e contemplação simbólica. Nos últimos anos da vida dele, tornou-se uma referência mundial, né? Recebeu estudiosos, artistas, religiosos do mundo inteiro e intelectuais de diversas áreas. Morreu em 6 de junho de 1961, aos 85 anos, na Suíça. Deixou um legado extremamente grande para a gente, né? Ele continua influente na psicologia, na psicanálise um pouco, né? E nessas outras áreas. E suas ideias aparecem em psicoterapia, em estudos religiosos, análise de sonhos. O Freud também tem naquele livro, Interpretação dos Sonhos, algumas coisas que se parecem bem com os estudos do Jung, né? Que os sonhos trazem às vezes um recalque do inconsciente, né? Na literatura também, muita influência, no cinema, na filosofia e na cultura contemporânea, né? Não tem como a gente, que é da área da saúde mental, ou esse pessoal que trabalha com cinema, são os roteiristas, né? Não terem contato com Jung, porque, de certa forma, seus conceitos ficam, né? Ficam aí para a gente compreender algumas personagens, alguns símbolos e conflitos humanos. Às vezes nós assistimos a um filme, tem um filme interessante que eu assisti esses dias, Meu Nome é Agneta, ou Anheta, Meu Nome é Anheta. Se alguém assistir a esse filme, vão perceber a transformação que ocorre com uma mulher, né, na sua vida, e ela passa por questões universais de comportamento, de pensamento, de crise existencial, libido, etc., né? É um filme muito interessante, vale a pena assistir a ele. Então, algumas obras importantes do Jung. Em primeira mão, O Homem e seus Símbolos. Depois, Memórias, Sonhos, Reflexões. Outra obra, Tipos Psicológicos, Psicologia e Alquimia. E, então, a influência de Jung sobre a espiritualidade moderna, que eu falava para vocês, né? Ele dizia assim, a alma humana é religiosa por natureza. Essa frase é dele.
a alma humana é religiosa por natureza. Ele não está dizendo necessariamente que toda pessoa pertence a uma religião institucional. Ele separa bem essa questão, né? Separa bem essa questão da religião e da espiritualidade, né? O sentido dessa frase dele é muito mais profundo e psicológico. Vejam bem, para ele, o ser humano possui uma tendência natural em buscar o quê? Buscar significado, buscar transcendência, totalidade, conexão com algo maior do que o próprio ego. Quando Freud trouxe a segunda tópica, né, que é a primeira tópica, inconsciente, consciente e subconsciente, pré-consciente, na segunda tópica ele fala do id, do ego, do superego. Quando a gente estuda o ego freudiano, né, a gente consegue fazer uma ponte, uma conexão com esse ego discutido por Jung, né? E então ele diz que essa necessidade seria estrutural na psique humana. O que o Jung quer dizer com religioso, né? Quando ele fala, né, alma religiosa, o que ele quer dizer com isso? Com religioso? A palavra religião para Jung não significava apenas igrejas, dogmas, rituais, doutrinas, né? Ele utilizava o termo no sentido de experiência interior. Para ele, a religião do latim, né? Religare, religar, ligar de novo, né? O sentido que ele dava para esse termo religião era experiência interior, relação com o mistério, encontro com o sagrado, contato com dimensões profundas da alma. Então, não podemos simplesmente, mas ele só falava de religião, é um assunto que, né, há pessoas que relutam em estudar Jung em função disso, né, em função de falar de religião. Há pessoas que não gostam, não querem falar de religião, né. Os ateus, né, eu acompanho o movimento dos Alcoólicos Anônimos aqui na minha região. Eu faço, vez por outra, uma temática lá para eles, e eles falam tem muitos ateus, né? Tem muitos ateus no AA, Alcoólicos Anônimos, e eles atribuem a figura de Deus a um poder superior, né? Muitos deles não falam Deus, eles usam a expressão poder superior. Então, veja que essa dimensão, ela não se restringe, né? Quando ele fala contato com dimensões profundas da alma, encontro com o sagrado, é bem isso que eu quero dizer, né? Então, alguém pode dizer profundamente religioso sem frequentar uma igreja. Então, se nós formos adentrar ao pensamento junguiano, nós vamos entender porque algumas pessoas dizem isso, né? Eu não frequento religião nenhuma, igreja nenhuma, mas eu sou religioso por causa dessa espiritualidade, né? Ou praticar uma religião externamente sem verdadeira experiência interior. Ou o contrário, né? Você tem um aspecto, há pessoas que frequentam religiões, igrejas, e não têm uma espiritualidade, né? Uma experiência interior. Para ele, o ego não basta. O ego não basta. Por quê? Porque ele percebia que o ser humano sofre quando vive apenas para a produtividade, para a aparência, pelo dinheiro, pelo status, pela racionalidade extrema. Não tem como, né, não trazermos essa ideia para a nossa contemporaneidade. Esse vazio existencial, essa
essa coisa do selfie. Quando o Jung fala do selfie, eu faço uma conexão direta ao celular, né? As pessoas fazem selfie. Vou fazer um selfie e postar na rede social. Por que isso aí, né? Por que esse selfie, essa validação de si mesmo, né? As pessoas fazem tem essa presença na mídia, na rede social, para ostentar até uma aparência que não é, para ostentar um comportamento que não é o seu, né? Ou seja, dinheiro, né? Status. Pessoas que têm uma forte necessidade para apresentar na mídia, na rede social, né? No Instagram, no TikTok, etc., nessa rede toda aí, essa parafernália que existe, né? Mostrar a praia, posturas, barcos, iates, né? Aviões, carro, roupa, enfim, uma ostentação para mostrar, às vezes, um externo que não corresponde ao interno. Esse vazio, né? Esse vazio que ele fala, que o Jung fala. Então, é uma questão muito séria. A gente estudar Jung, a gente consegue trazer para a nossa modernidade, para o nosso dia a dia, algumas questões que perpassam na nossa vida, né? Segundo ele, quando a dimensão simbólica espiritual é reprimida, pode surgir o quê? Pode surgir um vazio existencial, uma ansiedade, olha só, uma sensação de falta de sentido. É muito comum, né? Às vezes a pessoa, né? Isso com tendência até suicida, né? Não tem sentido. Para que eu vivo, né? Eu tenho um vazio na minha vida. Eu vivo para quê? Nada que eu quero acontece, né? Eu tenho tudo e não tenho nada. Então, essa sensação de falta de sentido leva à depressão, leva a compulsões, né? Bebida, drogas, vida mundana, enfim. Eu acho que você tem um caminho de fuga, você tem tudo, né? Muito dinheiro, tal, e como eu canalizo isso, né? Às vezes a pessoa faz terapia, né? Nós percebemos isso nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, né? Pessoas que têm um vazio existencial, né? Pessoas que têm muito, mas que não tem sentido. E por isso Jung dizia que muitos sofrimentos modernos têm fundo espiritual. Olha aí, a ligação, né? Não é religiosa, é espiritual, né? Esse fundo espiritual. Então, esse sofrimento das pessoas, né? Uma depressão, uma ansiedade, uma compulsão, está bem ligado a esse fundo espiritual que ele faz, né? Que ele traz para nós. O símbolo religioso, para ele, como necessidade psíquica, está através dos mitos, das imagens divinas, dos rituais, né? Rituais, nós vemos isso em várias culturas, né? E sonhos religiosos, figuras sagradas, são expressões simbólicas de processos profundos do inconsciente. A figura de Cristo, Buda ou do herói espiritual pode simbolizar o caminho de transformação interior da psique. O Jung não reduzia esses símbolos à mera fantasia. Ele via neles uma função organizadora da alma. Falando do self, né? Ele fala muito do self naquele livro O Homem e seus Símbolos. Na teoria junguiana, existe um arquétipo central chamado self. Antes de falar de persona e sombra, eu vou
eu vou falar do self, que representa o que esse self? Uma unidade interior, uma totalidade psíquica e o centro profundo do ser. Self. Si mesmo, né? A busca religiosa, muitas vezes, seria uma tentativa simbólica de aproximação do self. Por isso, experiências espirituais podem provocar o quê? Segundo ele, sensação de integração, sentido existencial, transformação interior, reconciliação consigo mesmo. Olha que interessante essa experiência, né? Reconciliação consigo mesmo. Então, quando a espiritualidade desaparece, segundo Jung, mesmo quando uma sociedade abandona a religião tradicional, o impulso religioso continua existindo. Então, vamos repetir, né? Nada a ver religião com espiritualidade. Ela pode acontecer o quê? Pode reaparecer de outras formas. Vou repetir isso aqui. Jung observava que mesmo quando uma sociedade abandona a religião tradicional, o impulso religioso continua existindo. Onde? Nas ideologias, nos fanatismos, nós vemos isso em algumas culturas, né? Fanáticos, um culto à celebridade, né? Muito difícil, né? Nós vemos aí algumas personagens, né? Alguns jogadores de futebol, algumas figuras exponenciais de TV, no mundo musical, né? Algumas expressões que mantêm esse culto à celebridade, né? E o consumo, política, obsessão por poder, movimentos coletivos. Veja a abrangência disso, né? Movimentos coletivos, tem grupos que desenvolvem isso aí, né? Ou a necessidade de adorar ou buscar sentido não desaparece facilmente. Então, você se adorar aqui, né, entre aspas, é como se adorasse a matéria, né? Matéria, coisa. Coisa em latim é res, que deu realidade, né? Reificação. Hoje as pessoas estão reificando algumas coisas, né? Tornando coisas. O ser humano está mesmo se objetificando, se reificando, tornando coisa, né? Há um tratamento, às vezes, né, de pessoas para com o outro, de coisa, objeto, né? Mulher objeto. Quantas pessoas nós não ouvimos falar disso, né? Objeto, descartável. Olha que a ressonância desse pensamento, né? E o Jung criticava também o dogmatismo, o fanatismo religioso e a repressão moral excessiva. Repressão moral excessiva. Ele tinha lá seu pensamento, sua teoria, sua crítica com relação a isso, né? O Jung acreditava que a espiritualidade saudável deveria favorecer o quê? A consciência, a transformação interior e a integração da personalidade. Então, não submissão cega, né? Ou seja, essa é uma experiência, né? Muito comum em alguns relacionamentos, né? Submissão. E Jung utilizava o termo luminoso. É interessante essa expressão, né? Luminosa, experiência luminosa, para descrever o quê? Experiências carregadas de intensidade espiritual. Pode aparecer num sonho, pode aparecer numa obra de arte, né? Quantos artistas
não colocava nas suas pinturas. Picasso, né? Se você observar as pinturas do Picasso, todas Salvador Dalí, você percebe nas pinturas, o Picasso quando ele estava bem, ele pintava colorido, quando ele estava mal, ele pintava cinza, né, nos seus quadros. Então, numa obra de arte, mostra muito dessa questão da consciência, né? Numa experiência amorosa, diante da natureza, numa vivência religiosa profunda. Esse termo luminoso pode aparecer nisso tudo que eu te falei, né? O luminoso provoca fascínio, temor, reverência e sensação de mistério. O Jung, o que ele fala da religião como linguagem da alma? Por quê? Porque para ele a religião é uma das grandes linguagens simbólicas da alma humana. Ele tenta responder perguntas fundamentais, quais sejam: quem sou? Qual o sentido da vida? Por que sofremos? O que é a morte? Existe transformação possível? Vejam questões de caráter íntimo, né? De caráter pessoal, de caráter psicológico, né? Quem sou eu? Né? Às vezes podemos até falar quem sou eu no olhar do outro, né? Como o outro me vê. Há pessoas que se submetem ao outro para satisfazer os desejos do outro e sufocam seus próprios desejos, né? Então, essa questão da mídia social, né, que eu disse há pouco, essa questão da mídia social, eu estou sempre querendo que as pessoas me enxerguem diferente, né? Quem sou eu no olhar do outro? E estou esquecendo do meu self, de mim mesmo, né? Essas perguntas acompanham praticamente toda a humanidade desde as civilizações antigas. O Jung é muito enfático nisso aí, né? Ele traz para nós essa reminiscência antiga, da cultura antiga, e que permanece até hoje, né? Que ela está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? No nosso comportamento, nos nossos relacionamentos. Uma observação importante que eu vou deixar para vocês, né? O homem moderno não compreende o quanto sua racionalidade o deixou à mercê do submundo psíquico. Olha só. O Jung dá ênfase nisso, né? Nessa questão do submundo psíquico. O homem moderno não compreende o quanto a sua racionalidade. Muito bem. Aí, falando da psiquiatria, né? Ele desenvolveu a ideia de que a mente humana possui imagens universais simbólicas, chamadas arquétipos. Aqui eu vou falar um pouco dos arquétipos, depois eu abro para a Ângela, que quiser fazer um comentário, quem está presente quiser fazer algum comentário acerca disso, né? E para contribuir, quando ele fala dos arquétipos, né? Ele diz que fazem parte do chamado inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique compartilhada por toda a humanidade. Para ele, os seres humanos não nascem vazios. Herdamos tendências simbólicas que aparecem nos sonhos, nos mitos, nas religiões, nos contos de fadas e até nos filmes contemporâneos. Quando nós lemos aquele livro lá do Bruno Bettelheim, Psicanálise dos Contos de Fadas, nós percebemos muito do Jung lá, né? Naqueles contos, né? Vale a pena ler esse livro. O que é um arquétipo, então? Nós ouvimos falar de arquétipo, o que é isso, né? Pode parecer muito longe do nosso entendimento, né? Mas, assim, arquétipo é um modelo primordial da experiência humana, segundo Jung, ele é o criador disso. Ele não é uma imagem fixa, mas uma estrutura psíquica que produz símbolos semelhantes em diferentes culturas.
Por exemplo, a figura da mãe protetora. Isso aparece em várias culturas, né? O velho sábio, os anciãos, né? As pessoas vão consultar as pessoas sábias, mais idosas, né? Tinha muito disso. Ver Sócrates, né? Se a gente voltar lá na época de Sócrates, né? Sócrates era um idoso que era procurado por jovens, né? Ele doutrinava os jovens. Por isso ele foi condenado, né? Que na visão torta dos gregos, né? Ele corrompia a juventude. Por isso ele teve de tomar cicuta e se envenenar, né? Morrer lá. Então, é um velho sábio, né? Os filósofos todos, Aristóteles, Platão. O herói, figura do herói, nós temos, né? Hoje nós temos nesses jogos eletrônicos modernos, né? O herói, tem vários heróis aí da história, né? O Tarzan, o herói, o Zorro, o personagens da história, da revista em quadrinhos, né? Os modernos, enfim. A criançada hoje se diverte com essa questão eletrônica moderna, essa tecnologia moderna, que ainda prevalece a questão do herói, quem vence, quem mata, quem tem poder, né? E a sombra ameaçadora, o renascimento, a jornada, esses padrões aparecem em civilizações antigas e modernas, mesmo sem contato entre elas. Elas não têm contato entre elas, mas elas prevalecem, né? E eu vou falar da persona, que é um arquétipo do Jung. Eu vou falar desse primeiro arquétipo, persona, né? Persona em latim significa pessoa, né? Daí deu personalidade, personal trainer, né? Personificação. O que é persona por Jung? É a máscara social. Olha, máscara social representa o papel que mostramos ao mundo, né? Não é... Se nós voltarmos para o teatro grego, a gente vai ver lá as máscaras, né? Máscara de tristeza, máscara de felicidade. Baile das máscaras, baile dos mascarados, né? Figura do professor, figura do pai, figura do líder, do profissional e do religioso. A persona está nessas categorias. É necessária para viver em sociedade, mas o excesso dela pode afastar o indivíduo da sua verdadeira identidade. Então, eu não posso ter o uso excessivo desse arquétipo, né? Bom, outro arquétipo que eu gostaria de falar para vocês, né? Mas antes de falar de sombra, mais um detalhe importante aqui, né? O Jung atribuiu à persona, arquétipo persona, uma das ideias mais importantes da psicologia analítica. Por quê? Porque, conforme eu disse, né, a palavra persona vem lá do teatro grego-romano também, né? Significava máscara usada pelos atores. Jung utiliza essa imagem para explicar a máscara psíquica que cada indivíduo apresenta ao mundo. O que é persona, então, né? Persona é o conjunto de comportamentos, atitudes, características sociais que usamos para sermos aceitos pela sociedade. E ela funciona como uma adaptação social. Onde? Professor sério diante dos alunos. Posso falar que ele usa a máscara? Sim, máscara da seriedade. O médico seguro diante dos pacientes. Médico, douto saber, né? Isso, eu faria até um apêndice aqui, né? Abriria um parênteses para falar do terapeuta, né? Do psicanalista, quando
trata do seu analisando, o seu analisante, e mostra conhecimento, né? Autoconhecimento. Mostra, em vez de ele escutar as mazelas do paciente, ele mostra o conhecimento. Começa a citar, né, Lacan, Freud, que não interessa isso para o analisando, né? Interessa você ouvir, escutar. A psicanálise é escuta. Então, ele usa, o analista usa essa máscara, né? Máscara do douto saber. O religioso piedoso, o líder firme, o sujeito cordial nas redes sociais, né? Aquele bonzinho que cumprimenta todo dia, né? Então, é uma máscara social. A persona não é necessariamente falsidade. Olha só, não é falsidade. Ela é necessária para a convivência humana. Segundo Jung, sem a persona, seria difícil trabalhar, seria difícil ensinar, seria difícil conviver socialmente, estabelecer papéis. Então, a função psicológica da persona serve de mediadora entre o indivíduo, né, o indivíduo e o mundo externo. Ela protege o ego e organiza a vida social. Por exemplo, para ser categórico, um professor pode estar emocionalmente abalado, mas precisa sustentar certa postura diante da sala de aula. A persona permite esse funcionamento. Então, olha só, em termos simbólicos, ele fala muito de simbologia, de símbolos, né? Ela é o quê? É uma roupa psíquica, é uma máscara social e é um papel civilizatório. Então, o problema começa quando o indivíduo acredita ser apenas uma máscara social. Nesse caso, o sujeito perde contato com o próprio mundo interior. Vive apenas para aprovação externa. Torna-se rígido e artificial. Então, Jung dizia que muitas pessoas viram do verbo virar, não viram do verbo ver. Sua profissão em um médico que só sabe ser médico, o intelectual que só sabe parecer inteligente, o religioso incapaz de reconhecer desejos humanos, o terapeuta que não admite fragilidade. Olha só, hein? Onde está a persona? A persona hipertrofiada produz o quê? Um vazio existencial, falsidade emocional. Então, tudo isso, né? O narcisismo, nós falamos muito em outras aulas aí, né? Narcisismo, a CIDES trabalha muito com isso. Narcisismo. Aula passada, nós falamos sobre narcisismo parental. Então, sensação de irrealidade. Persona nas redes sociais, para fechar a persona. As redes sociais frequentemente incentivam personas idealizadas. Eu já falei isso, mas eu vou reforçar. Felicidade permanente, sucesso constante, espiritualidade performática, intelectualidade exibida, corpos perfeitos. Olha só, a rede social, né, a mídia, esse self, né, celular. O sujeito passa a administrar uma identidade pública e pode perder contato com a espontaneidade do self. O que é uma persona saudável, então? Flexível, consciente, funcional e sem aprisionar o indivíduo. A relação com o processo de individuação.
Na análise junguiana, uma etapa importante é retirar parcialmente a identificação com a persona. Isso não significa abandonar papéis sociais, mas perceber, entre aspas, eu desempenho esse papel, mas não sou apenas isso. Tem que ter consciência. Esse é o papel que eu faço, mas eu não sou apenas isso. Eu não sou apenas médico, eu não sou apenas professor. Eu não sou apenas advogado. Eu tenho outras coisas que falam sobre mim. Né? Então, o processo de individuação busca integrar persona, sombra, anima e animus, self, que são os outros arquétipos que o Jung vai falar depois, né? E uma observação profunda do Jung. A persona é aquilo que alguém não é, mas aquilo que ela e os outros pensam que ela é. Vou repetir. A persona é aquilo que alguém não é, mas aquilo que ela e os outros pensam que ela é. Então, eu falaria da sombra, mas eu vou deixar para a próxima aula, porque hoje já estamos caminhando para o final. Ângela, você queria comentar alguma coisa, minha querida? Professor, o que o senhor falou sobre persona, na sociologia, Sim. eu acho que nós chamamos, né, quem estuda sociologia, como eu também já estudei um pouco, não sou socióloga, mas historiador estuda, são os atores, o que a gente chama de atores sociais, né, que em determinados momentos eles se revestem de determinadas máscaras e comportamentos para transitar dentro da sociedade, né? Eles têm seus papéis sociais e são diversificados, né? Por exemplo, eu também tenho um exemplo aqui. O meu avô, ele trabalhou no Cruzeiro e quando ele se aposentou, ele sentiu um vazio muito grande. A aposentadoria para ele foi uma coisa muito, muito contundente, porque ele se identificou muito profundamente com a profissão que ele exercia, né? Então, isso Perfeito. foi muito complicado para ele levar uma vida sem estar, porque ele era chefe de setor e essas coisas. Aquilo trazia um certo reconhecimento para ele, ele se sentiu muito abalado com isso. E isso afeta até psiquicamente mesmo. A pessoa se aposenta acostumada, habituada, 30 anos numa empresa, 30 anos determinando da função. E, de repente, se desliga, corta o cordão umbilical disso daí, separa, vai para casa, fica no ostracismo, às vezes, não continua com outra atividade, ela entra em depressão, ela sofre psiquicamente, sim. Eu vejo, concordo com você que você está falando. Do seu avô, né? Sim. Tá. Sim. Acontece. E eu estou falando sobre tudo isso, e assim, os narcisistas, né? Eles têm um comportamento dentro de casa e um comportamento do lado de fora, né? Eles querem parecer bons, pessoas legais e tudo mais, mas dentro de casa, geralmente com a família, ele é agressivo, ele é manipulador, ele é abusador, né? E a gente vê que ele se reveste de uma máscara. Isso. E o que é interessante que você diz, o Ângela, muito pertinente, porque o discurso é diferente da prática, né? Sim. O discurso é um, mas a prática é outra. Você fala, você não é assim. Isso existe muita frequência. Isso existe na igreja, existe na política. Na política nem se fala, né? Nem se fala. Então, mas nós temos aí vários exemplos, né, desse tipo de coisa. Prega, mas não cumpre. É verdade. Uma outra ideia aqui que me passou pela cabeça é que o Jung ele fala muito sobre religiosidade, né, religião e tudo mais. E a psiquiatria, né, a psicologia do século XIX e XX, algumas correntes dizem que a religião é um delírio, né? Sim. Né? Porque, Sim. por exemplo, o Charcot, ele via histeria em êxtase religiosa. E o Freud, né, no livro dele, O Futuro de uma Ilusão, chama a religião de neurose obsessiva universal.
Aí, que é ó. uma ilusão nascida do desamparo infantil, né? E ele, Ex- Freud, não diz que todo religioso é psicótico, ele diz que a religião tem uma estrutura de neurose, ritual, culpa, pai onipotente. É crítica cultural e não diagnóstico individual. Isso, perfeito. E outra coisa, o Freud, ele era ateu, né? Ele se autodenominava ateu, ele falava disso aí, explicava por quê, né? Então, é muito interessante, Ângela. Muito grato pela sua E contribuição. tem o Foucault também, que, né, que na história da loucura, ele Hum, mostra que o que chamamos de loucura muda com a época. Por exemplo, que na Idade Média, o místico hum. era porta-voz de Deus, no iluminismo ele virou alienado. Aí, ó. Exatamente, você entende bem disso, que você é professora de história, você conhece bem essa parte. Mas é interessante, e olha, não tem como nós não associarmos o Jung a essa nossa sociedade atual, a esse comportamento, a como nós vivemos, como a sociedade vive hoje, né? E eu acho que ele está bem próximo de nós. Muito bem. O Só mais senhor, uma coisinha, professor. fica à vontade. Quando ele fala de inconsciente coletivo, me vem à mente umas coisas que umas sensações que o ser humano tem que são muito estranhas. Eu acho que todos nós temos essas sensações de quando a gente está em algum lugar, mesmo que a gente não esteja em contato visual com uma pessoa, muitas das vezes a gente sente que ela está olhando para a gente. E a gente às vezes está nas nossas costas, a gente se vira, a pessoa está olhando para a gente mesmo. Sim, É uma sim, sensação estranhíssima, né? Então a gente tem assim uma sensação de que nós temos realmente um inconsciente coletivo, né? Que o nosso cérebro, né, pela neurociência e outras ciências que existem, ele emite ondas magnéticas que reverberam pela nossa Terra inteira, nosso mundo, né? exatamente. Como ondas de rádio. E essa sensação que a gente tem de estar sendo visto, né, de estar sendo olhado, de estar sendo observado, a gente sente, mesmo que a gente esteja de costas para as pessoas. Sim. Tem aquele filme do Charlie Chaplin, sabe aquele filme que o chefe dele fica observando ele através de uma câmera e como é que ele trabalhava naquela produção alucinante dele lá, né? De fazer aqueles O filme que parafusos. eu conheço, que eu já vi do Chaplin é Tempos Modernos. É isso aí, é desse que eu estou falando. Tempos modernos, só não recordava o nome, mas tempos modernos, exatamente. O Charlie Chaplin mostra exatamente disso. Ele fica o tempo todo sendo observado pela chefia. Então, nós somos vigiados, né? O tempo todo as pessoas Sim. estão medindo, E agora estão, somos mais vigiados do que nunca. Temos câmeras para todos os lados, inclusive dentro de casa, né? o exemplo disso aí, bem tipicamente, é o Big Brother, né? Exato. E outras coisas mais. Mas, assim, é muito interessante. Eu não tenho como não dizer isso, né? Que ah, nós somos observados, somos medidos e analisados o tempo todo, e, enfim. Mas até que ponto isso nos afeta, né? Até que ponto isso nos atrapalha, nos Eu faz. gostaria de deixar uma pergunta no ar para a próxima aula, né? Pois não. Assim, de que forma Jung e Freud eles caminharam juntos até um determinado momento e se separaram posteriormente. Mas qual a contribuição que o senhor acha que Jung ele deu? Qual a contribuição que ele deu à psicanálise, né? E qual a Sim, contribuição a psicanálise deu à psicologia junguiana? também. Vamos trazer esse assunto aí, antes para a próxima aula, a gente discute Sim, isso, essa relação, essa interconexão, né? Que todos, eu vejo assim, todos beberam na fonte freudiana, sim, todos. O pai da psicanálise, Freud, Sigmund Freud. Olha só que interessante. O Sigmund Freud, ele não tinha esse nome
o nome dele é Sigismund Freud. Ele mudou por questão religiosa, porque ele foi perseguido, ele era judeu, ele foi perseguido. Então, ele teve de mudar o nome dele, e mudou até de país, né, por questões, enfim. A gente vai falar da influência dele nos posteriores, né? Todos beberam na fonte freudiana, inclusive o Lacan. Lacan também tem um pensamento um pouco diferente dele, mas bebeu na mesma fonte. Melanie Klein, Winnicott, o Bion, etc., os contemporâneos, né, os posteriores. Você vê, o Jung foi para um lado diferente. Por que ele foi, né? Ele separou, mas não deixou de ter a sua ligação, né, da psique humana, do inconsciente, né? E fala muito inconsciente. Quando ele fala dos arquétipos, ele se liga muito nos inconscientes. Quando ele fala de sonho, ele tem uma ligação direta com Freud, né, dos sonhos. Mas a gente discute isso aí na próxima aula. Beleza, Ângela? Beleza. Muito obrigado pela sua contribuição, obrigado, tenha uma boa noite Eu que a agradeço a oportunidade todos de os participar. presentes, isso, aos que nos ouvem, que nos ouviram. Eu sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, mestre em comunicação e letras, pedagogo, e trouxe para vocês um pouco do Jung para a gente conversar, para a gente abrir um pouco mais o leque do conhecimento psicanalítico. Enfim, próxima aula a gente vai discutir um pouco mais sobre ele. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.